Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos para mais um curso de Introdução à Sociologia e hoje nós vamos falar, do controle social, como se estabelece esse controle social, o que é esse controle social, né? Então vamos começar aí, né? Controle social, antes da gente falar do controle social propriamente dito, vamos falar das conformidades e desvios e dos códigos e sanções, que são os meios pelos quais o controle social se estabelece, ok? Então vamos lá. Foi demais. Aí. Bom, basicamente a gente tem que começar então com a ideia de conformidade e desvio. Confor- a- Dentro da sociedade existe um padrão de como se deve agir, de que tipo de comportamento se espera em sociedade, certo? E esse tipo de padrão ele pode ser seguido ou não seguido. Se esse padrão é seguido, que você tenha uma conformidade, né, com a, o costume ali, né, o padrão de comportamento. E se não tem, é um desvio, certo? Então vamos ver aqui agora algumas causas da conformidade e do desvio, né? Que eu acho que fica mais claro, tá? Vamos lá. Bom, primeiro a causa da conformidade, né? A primeira causa que a gente tem é a socialização. A partir do momento que você educa a criança, não só a criança, né? A gente viu na aula passada que socialização é para a vida toda, né? A partir do momento que você vai socializando aquele sujeito, colocando para viver com outros homens em sociedade, ele vai aprendendo aquilo que ele pode e não pode fazer, né? Então, por exemplo, tem coisas bestas assim que estariam dentro desse padrão que você aprende sozinho que não pode. Por exemplo, você não iria sem camisa para a faculdade, né? No caso dos rapazes aí, né? Então, esse é um tipo de padrão que a gente poderia estar observando. Bom, há também o isolamento. Esse aqui ele é interessante, que seria no sentido que o sujeito ele ele se separa de um grupo, ele aprende o que é próprio daquele grupo. A autora viaja um pouquinho, mas seria assim, é difícil de entender, eu também tive dificuldade. Mas ela coloca o fato do sujeito se separar do grupo como também uma forma de entender o que é a conformidade daquele grupo. Não pense isso enquanto pena, punição dele ser excluído do grupo. Isso ainda vai aparecer que é um tipo de sanção. A hierarquia, na própria estrutura da hierarquia, em que o indivíduo ali, ele vai entendendo que ele tem que fazer o que os que estão acima pedem, né? O próprio controle social, né? Ali seja por meio de leis e regras e tal, vai estar dizendo o que você precisa fazer, você vai se conformando com isso. A ideologia te dá uma forma de ver o mundo, né? Então você vai se conformar com aquilo também. E interesses adquiridos, afinal eu vou me comportar bem, porque se eu me comportar bem, minha mãe vai me dar um presente, o Papai Noel vai trazer um presente para mim. Isso também é uma forma de tá encontrando ali a sua conformidade, ok? Então agora vamos ver as causas do desvio, tá? As causas do desvio. As causas do desvio são uma socialização falha ou carente. Então a gente consegue ver aí, né, pessoal que está na marginalidade, a gente vê que houve um processo ruim de socialização, seja porque ele não se integrou bem na sociedade por ser marginal, já vai fazer sentido esse negócio de marginal. Eu vou falar de classificação, então não vou explicar agora não. Ou seja, pela má educação também, né? Um filho cresceu sem pai, podemos assim dizer, né? Então isso também pode gerar um desvio. Um desvio, né, no seu... não entenda como desvio de caráter, né? O desvio de caráter ele é uma falha pessoal. Aqui a gente está pensando de forma sociológica, né? Então desvio de comportamento. Bom, sanções fracas, se a lei for fraca, isso aqui a gente vê muito no Brasil, o pessoal não vai cumprir porque não tem medo do que vai acontecer com ele. Não acontece nada mesmo. A gente consegue ver isso na crítica de alguns criminosos, né, que sabe que passa um dia na cadeia e sai, então, né, e na cadeia é mó bom, fico lá de boa, quieto, não preciso pagar nada. Então essas sanções fracas, elas também podem gerar desvio. Um cumprimento medíocre, né? Então, se eu cumprir de uma forma medíocre aqui já basta, vai relaxando. Uma facilidade de racionalização, né? Você racionaliza a coisa ali muito fácil, sem entender o real motivo, você vai desviar também. Ah, um alcance indefinido esse da racionalização, deixa eu dar um exemplo que fica interessante. Teve um caso uma vez de um sujeito que estava indo pra bandidagem, né? Mexendo com furto de celular, drogas e tal. E aí o pai, homem de bem, né? Falou, não, vou ensinar pro meu filho um bom trabalho. Começou a levar o filho para trabalhar com ele. Aí logo o filho desistiu de sair para trabalhar com o pai. Aí perguntaram pro filho por quê. Ele, eu trabalho aqui o dia todo e tiro só R$ 50, R$ 50 eu faço rapidinho, né? Então ele fez toda uma racionalização ali
de que era mais lucrativo, né? O pessoal fala, desenhos animados antigamente falavam, o crime não compensa, né? E ele falou, não, tá compensando sim. Ah, um alcance indefinido da norma. Se for uma norma muito exigente que é impossível cumprir, então você vai se desviar fácil dela. Sigilo das infrações. Então eu vou fazer, mas ninguém vai ver. Então eu também vou me desviar. Execução injusta ou corrupta da lei. Se a lei for corrupta, né, então a execução dela for injusta, então você também não vai segui-la. Uma legitimação subcultural do desvio. Isso é interessante, né? Se a sua cultura legitima aquele desvio, então você vai acabar se desviando ainda que a lei maior diga o contrário. Né? Então, por exemplo, a lei dos direitos humanos fala que você não pode matar uma pessoa. Né? Mas o costume indígena fala que você pode enterrar o seu filho vivo. Vivo. Infanticídio. Aí fica aquele monte de antropólogo defendendo os índios a fazer isso. E sentimentos de lealdade para com os grupos em desvio. Né? Então, por exemplo, esse é interessante, né? Pegar um exemplo, o Capitão Jaré do Jorge Amado, né? Os meninos lá da cidade são os bandidos, a quadrilhazinha, né? Mas eles são louvados como os heróis da cidade, né? Então as pessoas têm simpatia para com eles, né? Então essa simpatia geralmente para com o grupo em desvio, a quadrilha, faz com que você entre para a quadrilha, o menino vai entrar para a quadrilha, né? Lá para os capitães de areia, porque há uma legitimidade no sentido de que há uma relação ali com os infratores, né? Então eles não estão tão errados, né? Porque eu gosto deles e tal. Isso também pode gerar um desvio. Vamos lá. Bom, ainda falando de conformidade e desvio, vamos mostrar alguns aspectos, tá? Que estão relacionados com essa dicotomia de conformidade e desvio, ok? Então vamos lá. Primeiro aspecto, a meta da pressão social é uma conformidade manifesta, tá? Então quando a pressão social estabelece uma meta de como ser, que dali já se torna uma conformidade. O grupo reprime as variações extremas. Se você variar demais daquele comportamento, variar demais, o grupo te reprime. Né? Então tenta usar uma roupa diferente, por exemplo, no ambiente. Né? Ou tenta... Eu sempre penso negócio de roupa, porque para mim é muito fácil pensar nisso. A gente tem um código de vestimento muito forte. Mas a gente pode pensar em outros exemplos. Né? Sei lá, vai numa igreja, por exemplo, que todo mundo tem é uma igreja que você é um tanto mais conservador, e bate palma na hora do glória. Você vai ver as caras feias pra você. Você vai entender o que é isso aqui. Os limites da tolerância variam. Né? Então há uma tolerância até determinado ponto, então são só os extremos que são punidos, esses meio que estão relacionados, esses dois pontos. Em épocas de crise ocorrem mudanças na tolerância, né? Então, por exemplo, na época do coronavírus você pensa diferente, né? Fala, coitado, aquele aluno está sobrecarregado e tal, né? Você pensa de outra forma. A família, a vizinhança e a igreja são órgãos. Esse aqui me deixou um tanto encucado. Eu não gostei, mas no fundo eu vou ter que dar o braço a torcer e dizer que a autora está certa. Ela põe o seguinte: a família, a vizinhança e a igreja são órgãos de controle social com menos poder do que no passado, ao passo que as empresas e o Estado tendem a adquirir mais força. Ela nota que antigamente quem controlava bem era a família e a igreja, mesmo a vizinhança, a comunidade, né, que mora junto, casas próximas ali. Mas ela nota que está perdendo poder, até porque a gente não se relaciona com a nossa vizinhança, a maioria das pessoas estão abandonando a fé e o próprio conceito de família está desestruturado. Então quem manda mais são as empresas hoje, que ditam o nosso comportamento através de propagandas, incentivos e tal. A própria empresa cultural, né, com suas séries e filmes, vai dizer o que é certo e errado. Afinal, quantas pessoas aí que estão assistindo esse vídeo justificaram o capeta porque assistiram a série do Lúcifer? Né? E o Estado também vai regulamentando e mudando alguns comportamentos nossos. E aí eu fiquei pensando, mas não é assim, infelizmente é assim, né? E eu lembrei de todas aquelas pessoas que falam mal do Papa, mas defendem o presidente. Eu falei, realmente, a igreja perdeu a força, quem manda é o Estado. Mas vamos lá. Os membros do grupo, considerados mais importantes, têm mais liberdade. Então, a partir do momento que você tem mais status ali, você é mais livre para poder fazer mais coisas. A gente passa um pano. Existe-se maior conformidade de alguns grupos do que de outros. Né? Então, tem um determinado grupo que você quer que anda certinho na risca, aquele outro você faz vista grossa. Geralmente os que estão mais abaixo. Né? Como assim abaixo? Na hora que eu for falar de estratificação social, eu vou falar o que é margem, abaixo, vai fazer todo sentido. A tolerância é afetada pela importância da questão. Né? Então, você também pode mudar se é uma questão muito pertinente. Né? O cara matou a mãe 7 vezes, né? Não tem nem como, e ele fez isso.
né? Agora o cara só mascou chiclete na aula, então você altera a sua tolerância aí. A tolerância, não, cadê? A conformidade com o mores é imprescindível. Lembra do mores? Folcways, mores e leis? Mores é aquele costume daquele povo, o que está próprio daquela cultura, aquele regulamento cultural, né? Então isso também deve ser levado em consideração, né? Então está alinhado com o mores aí. A gente volta na questão do infanticídio dos índios ou no gerontocídio dos nossos esquimós, que levavam os idosos para ser devorados pelos ursos polares, né? Então tem uma conformidade aí. E aí o próximo ponto vai até dizer, os mores podem fazer com que qualquer atitude seja considerada certa, né? Mas que a cultura ela tem uma força de lei maior do que a própria lei, né? Inclusive esse em direito aqui dá um bafafá tremendo, tá? Porque na hora de pensar nas leis, você tem que submeter a lei, a letra da lei, à cultura ou a cultura à letra da lei? Isso é um diálogo para os nossos amigos do outro lado do direito. Ah, e tem um trecho muito interessante no filme Advogado do Diabo, com Ken Reeves e Al Pacino. Filme maravilhoso, vejam. É, tem uma reflexão fantástica, um plot twist bacana, é um clássico. E o advogado do diabo, o diabo, o Al Pacino, contrata o Ken Reeves para ser o advogado dele para defender alguns clientes, né? E tem um cliente lá que é um macumbeiro, um feiticeiro, que matou uns bodes, um negócio lá. E aí ele foi processado pelos, acho que, direitos animais e vigilância sanitária. E aí o cara argumenta que era a cultura dele, era a manifestação religiosa dele, aí ele é liberto. Em nossa cultura, os pecados de omissão geralmente são considerados menos repreensíveis do que as de ação, né? Então, por exemplo, não fazer algo que você deveria ter feito, na nossa sociedade, tem menos culpa do que fazer algo que você não poderia ter feito. Estranho, né? Mas na nossa sociedade acontece isso, ok? Bom, com isso a gente viu, basicamente, aqui as conformidades de desvio. Mas conformidade de desvio ao quê? Então agora a gente vai ver o código e a sanção, tá? Que eles deixam isso mais claro, né? Os códigos, tá? Eles, como eu posso dizer, eles constrangem os indivíduos, né? E, como eu posso dizer, como é que ela coloca aqui? E os grupos desviados, não é só os indivíduos, os grupos, né? Como assim constrange? Constrange no sentido, não pensa em constrangimento, que o código te deixa tímido, né? Mas constrange no sentido que ele te limita. O código vai dizer, ó, pode fazer isso, não pode fazer isso. E existem vários códigos que a gente pode pensar, né? A gente pode pensar no código... A autora faz uma tabela aqui colocando, né? O código civil, o código religioso, o código do consumidor, o código penal, o código... Mas o código vai ser sempre isso. As leis, e pensando em igreja católica, nós temos o Código de Direito Canônico. Tal. E pensando assim, a gente tem que entender que o código ele é um conjunto de leis que exigem conformidades e não toleram desvios. E para isso ele prevê sanções, sejam positivas ou negativas, para aqueles que seguiram conformidade, sanções positivas, para aqueles que seguiram em desvios, sanções negativas, né? Ou seja, punições. E ele prescreve esse temperamento de uma forma elaborada ali, né? Então isso seria um código, né? E as sanções, obviamente, é o que o código vai fazer. Pode ser negativo ou positivo, eu já deixei claro isso aí. Cada tipo de código ele tem suas próprias sanções, tá? Então, um código do direito do consumidor ele vai agir sempre de forma econômica. Um código penal ele vai agir sempre de forma penal, né? No sentido de vai ser preso e tal, né? Um código religioso vai agir de forma religiosa. Você não vai ver o Código de Direito Canônico falando que alguém tem que pagar uma multa, ou o Código de Direito Canônico falando que alguém vai ter que ser preso. O Código de Direito Canônico geralmente fala que a pessoa está excomungada, que ela está acusada de heresia, que ela vai para o inferno, né? Coisas assim do tipo, né? Então o código também ele tem as sanções próprias da área dele, tá? E as sanções negativas elas podem ser de 4 tipos, né? O primeiro tipo é o constrangimento físico. Quando eu prendo alguém, é um constrangimento físico, ele ficou preso no espaço físico. Quando eu bato em alguém, é um constrangimento físico, né? Então você pode pensar aí, gente, quando a gente estava vendo as xarias muçulmanas lá na Conflito de Cultura, que a gente estava vendo a mulher ser flagelada, né? É um constrangimento físico, né? Ou forçar alguém a fazer um trabalho forçado, né? Que é essas prisões norte-americanas que tem que quebrar pedra, ou as galés francesas que tinham botado você para trabalhar o dia todo no mar, tal, é um constrangimento físico. Sanções econômicas, geralmente é relacionada econômica, vai pagar uma multa, tem que pagar uma taxa, tem que pagar um determinado valor, você sempre vai ficar nisso, né? Sanções religiosas, vai para o inferno, está excomungado,
tá exposto à comunidade, Deus te amaldiçoou, vai ficar tanto tempo rezando o salmo penitencial tal em casa, né? Coisa desse tipo. E existem sanções especialmente sociais, né? Especificamente sociais, né? Que são sanções ah, próprias do grupo ali, né? Por exemplo, nós vamos te expulsar do grupo, a gente não quer mais relacionar com você, nós vamos falar mal, nós vamos te excluir, você vai se sentir perseguido, vai se sentir injuriado, né? Esses também são sanções que as pessoas regulam pelo código de conduta, viu? Bom, vamos falar agora do controle social. O controle social ele vem a partir da soma de sanções negativas, positivas e negativas. Porque se você age de uma determinada forma, agiu e eu te premio, agiu de determinada forma, não gostei e eu te puno, né? Você acaba seguindo o que eu quero. Então é assim que se elabora o controle social, né? Os behavioristas, a galera da psicologia comportamental fica maluca, né? Porque, adestrou, tá vendo? Ó, puniu e recompensou, né? Meio que funciona assim. Ah, quais são os níveis de controle social, né? A gente tem basicamente aí 3 níveis de controle social, né? Que são o nível de coletividade indivíduo. Então, quando você tem uma coletividade que vai seguir o que o indivíduo pede, né? Uma coletividade que eu exigir o indivíduo que é pedido, quer dizer, né? O grupo vai mandar no indivíduo, e o contrário, o indivíduo que manda no grupo. Quando o indivíduo tem um cargo de poder, né, e ele consegue ditar a regra ali, então vai funcionar ao contrário, o controle social. Ou, né, no caso de grupo sociedade global, em que você tem uma nação mandando na outra, né? A ONU aprova disso. As nações se unem e elas controlam como deve ser. E aí você vê a ONU se intrometendo em conflitos políticos. Por quê? Porque é uma relação desse terceiro nível aqui. Bom, quais são os tipos de controle social? Como classificá-los? Ainda não vamos falar do tipo, vamos falar só da classificação. Qual é a classificação que a gente pode dar para o controle social? Quando você vai analisar o controle social, você pode classificá-lo de 3 formas. Você pode dividi-lo de 3 formas. Tá? A primeira forma é se você vai separar o que é controle social positivo e o que é controle social negativo. O controle social positivo, ele é um conjunto de normas que diz como você deve agir. O controle social negativo é um conjunto de formas que diz como você não deve agir. Ou seja, o primeiro ele é meio que um código de conduta, uma ética. Né? Age dessa forma e tal, não sei o quê. E o controle social negativo, ele é um conjunto de proibições, de tabus, né? Eu tô falando tabu no sentido moderninho, esquerda, progressista, cafona, não. Tabu no sentido religioso mesmo. É um conjunto ali de penalidades e tal. Então, nesse sentido, você pode dividir de jeito. Quando você vai analisar os controles sociais, você classifica eles dessa forma. Existe uma outra forma de você classificar. Que você pode classificar entre o que é formal e o que é informal. O que é formal, geralmente, tem a letra da lei prescrita. Um código de direito do consumidor, um código civil, um código penal, um código de direito canônico. Né? E o informal está ali no jeito do povo. Afinal, ninguém falou que você não pode ir sem camisa para a faculdade. Entendeu? Ah, e é interessante essa relação do código formal e informal, porque o informal ele mostra uma sociedade muito espontânea, né? O que nós podemos chamar em sociologia de uma sociedade mais orgânica, onde todo mundo se conhece e as leis também são comuns a todos. Mas na medida que a sociedade vai se tornando uma sociedade mais mecânica e as relações vão se afastando e a sociedade vai ficando mais complexa, as leis também. Então a gente tende a ir muito para o formal, de tal forma que vão se tornando tantas leis que é impossível para o indivíduo conhecer todas as leis. Só um especialista conhece todas as leis e sabe o que pode e não pode. Só que isso gera um problema. Na medida que isso acontece, a tolerância também se modifica, porque não sabemos todas as regras. Então, quanto mais complexo for as leis, a desobediência também é maior, o desvio é maior, porque não se conhece todas as leis. Coisa aí para a gente refletir a modernidade. E por fim, o controle institucional e grupal. Né? Você pode dividir dessa forma: o que é próprio de instituição, então todo mundo tem que seguir, e o que é próprio de um grupo, então nem todos seguem. Né? Então o Código de Direito Canônico ele se tornaria grupal, apesar da igreja ser instituição, mas nem todo mundo é católico. O Código de Direito Civil, todo mundo no Brasil tem que seguir. Né? Então você pode pensar dessa forma aí, tá? Entre o que é instituição, então toda a nação segue, e o que é uma outra questão, né? Uma questão mais de grupo, um código do clube, um código de vestimenta para entrar na área da piscina e coisas do tipo. Ok? Agora vamos falar da eficiência do controle social. A eficiência do controle social, como nós vamos garantir que esse controle social vai se manter funcionando, né? Não vai entrar em colapso aí. Bom, primeiro ponto, a atração do grupo é a que dá a eficiência da pressão. Tá? Então, quanto mais as pessoas querem fazer parte daquele grupo,
é, mas é, essa pressão ela vai ser eficiente. Se você for pressionar demais, mas a atração do grupo não é tão forte, então as pessoas se afastam, né? Então a gente consegue ver essa lógica internalizada no pensamento de alguns líderes religiosos que afrouxam a, como eu posso dizer, exigência de comportamento, né, da sua instituição religiosa para que as pessoas possam participar da sua instituição religiosa, né? Então, meio nesse sentido, quem quer participar aqui é mais tranquila, que pode mais coisa, que é mais oba-oba, né? E aí tá na relação dessa questão também do querer participar do grupo, né? Afinal, se você quiser muito participar daquele grupo, por mais que as leis sejam duras, você vai seguir. Outra eficiência é a eficiência do controle, a eficiência do controle social, ela depende da autonomia do grupo. O grupo precisa ser autônomo naquele controle, porque, como eu posso dizer, o indivíduo não consegue regulamentar tudo, né? Não sei se tivesse um Big Brother aí do George Orwell, né, que controla todo mundo e tal. Ah, só funciona se todo mundo tiver assimilado à lei, porque aí os próprios indivíduos cobram um dos outros a lei. Se você desvia, a própria sociedade não tem nada a ver com a tua vida, não tem nada a ver com os poderosos lá de Brasília. E você não pode fazer isso, né? Então funciona dessa forma, tá? E o controle social ele atinge o máximo na coordenação de grupos primários burocráticos. Isso é interessante. Os grupos primários estabelecidos ali, eles sentem primeiro as variações de como a norma deve se estabelecer. Né? E os burocráticos demoram muito para chegar lá neles. Né? O negócio para virar lei demora muito, né? Então, pra entender. Então o Estado não sabe como agir. Se ele tiver uma coordenação máxima entre os grupos primários e o burocrático para estabelecer essa linha para a coisa ir para lá, a coisa flui melhor. Né? E por fim, as ordens contraditórias levam à desobediência ou à frustração. Então, se tiver ordens contraditórias, as pessoas tendem a desobedecer ou pelo menos a se frustrar. E a gente pode ver isso aí nesse coronavírus, né? Os governadores mandam ficar em casa e o presidente manda ir para rua. A OMS fala para não usar máscara, para deixar a máscara para os médicos, depois a OMS fala, usa máscara. A OMS fala que a máscara boa é só comprar na farmácia, depois ela fala, pode fazer máscara de pano, né? E aí as pessoas não sabem o que fazer, né? Isso gera uma frustração e mesmo desobediência. E por fim, quais são os tipos de controle social? A gente tem o tipo de controle social interno e externo. O interno é quando o indivíduo estabelece todas aquelas leis para dentro dele e ele vai seguir aquela conduta. O externo é quando você tem todos elementos externos ao indivíduo ali o controlando, sejam os amigos, a família ali controlando, a religião, ou as próprias leis, o Estado, a polícia, né, controlando aquele indivíduo para que ele haja daquela determinada forma. Né? Então a gente pode dizer que o ápice do controle social é quando o indivíduo internaliza todas essas normas e passa um controle interno. Né? Mas por sua vez ele passa a jornada externo, então está relacionado às coisas aí. Bom, agora vamos falar de estratificação social, linkando também as castas e classes sociais. Bom, a autora, na hora que chega nesse capítulo, eu não sei o que deu nela, que ela passou a dar definições dos mais variados autores, mas ela não trata do jeito que ela costuma tratar o tema, que é o jeito que eu gosto muito, que ela mostra as divisões e tal, essa coisa toda que eu passo aqui, que são poucos autores de sociologia que fazem isso. Eles tendem mais a tecer ali dentro do escopo deles, né? E ela apresenta e tal. Aí quando chega aqui em estratificação social, ela mostra o pensamento de todos os autores que ela consegue sobre o assunto. E aí eu falei, para apresentar isso para os meninos vai ficar pouco legal, né? Porque a diferença de um autor para outro é muito tênue. Então o que eu vou fazer? Eu vou explicar aqui, já considerando a definição de todo mundo, vou mostrar o conceito mais geral de estratificação social. Inclusive vou conseguir umas imagens aqui para mostrar em figurinha que eu acho mais claro isso aqui, porque isso aqui é importante para entender a sociedade. E aí vocês podem, lendo, né, a obra, entender as nuances dentro da explicação que eu dei aqui. Eu acho que assim vai ficar mais didático. Então leiam, por favor, o livro, tá? Capítulo 10, 11, sobre estratificação social, né, para vocês estarem, como eu posso dizer, fazendo esse exercício de entender o pensamento, né, de autores e entendendo a diferença sutil de um para o outro. Isso é um exercício que num curso de filosofia vocês têm que aprender a fazer, tá? Então eu vou mostrar aqui o grosso geral para vocês conseguirem entender o texto, né? Tá? A ferramenta vai estar dada e vocês depois podem estar, como eu posso dizer, se esforçando aí para sentir a diferença de um e para o outro e tal. Ah, pessoal, mas são sociólogos, não são filósofos, mas são pensadores, são ideias, né? Então, quando vocês fizerem essa análise, vocês vão estar conseguindo sentir essas peculiaridades. Isso é interessante para a pesquisa filosófica, né? Saber
o que um autor tem de diferente do outro no nível da coisinha pequena, tá? Então faça esse exercício que eu vou explicar aqui agora, vai ficar muito mais fácil. Bom, o que é a estratificação social? A sociedade se organiza de uma forma piramidal, tá? A sociedade se organiza de uma forma piramidal. De forma que aqueles que estão mais no topo, né, o que nós podemos chamar de estratos sociais mais elevados, são um número menor do que aqueles que estão mais abaixo, que são os estratos sociais menos elevados ou mais baixos, ok? Isso vai configurar uma hierarquia dentro da sociedade. Tá? A hierarquia vai se estabelecer a partir desta pirâmide aqui, ok? Os que estão mais abaixo na pirâmide configuram um extrato social, ok? É a base da pirâmide. Como a gente pode analisar essa pirâmide? De diversas formas. Né? Nós podemos pensar a pirâmide num sentido de status. Aqueles que têm mais credibilidade e os que têm menos credibilidade. A gente pode pensar no sentido econômico, os mais ricos e os mais pobres. A gente pode pensar num sentido político, aqueles que têm mais poder e aqueles que têm menos poder. Pelo menos o Weber diferencia dessas formas. O Marx faz uma leitura unicamente econômica. O Weber já, aí, tá vendo? Se utiliza de um para o outro. Mas se intrincam esses valores, né? Querendo ou não, quem tem mais dinheiro tem mais status. Não necessariamente, mas tem. Então, essa estrutura vai se montando dessa forma. A gente já consegue ver aqui que o Marx, né, com o seu comunismo, quando ele queria derrubar isso aqui, desfazer essa estrutura, e os próprios anarquistas também querem, né? E agora é todo mundo lutando contra o fascismo, com a bandeira preta e vermelha do anarquismo e do comunismo, né? Eles querem desfazer essa pirâmide aqui. Só que o que se mostra é que é impossível. Todas as sociedades se estruturam dessa forma. Todas. Não tem como não estruturar. O problema é quando essa pirâmide vira um obelisco. Quando a diferença de dos substratos mais elevados para os substratos menos elevados, eles se fazem de forma gritante. Aí é o que configura a chamada desigualdade social. Mas, sempre, em todas as sociedades vai haver uma pirâmide. Tá? Todas. E mais uma diferença. Existem sociedades em que você pode, por exemplo, um sistema liberal ocidental, em que você pode transitar entre os andares da pirâmide. Né? Você pode ficar milionário e subir. Ganhar na loteria, sei lá. Ou inventar uma nova dança no TikTok e ficar super famoso. E existem sociedades que são fechadas. Você não consegue modificar isso aqui. Geralmente porque estão estruturadas em cima de casta. Mas a gente vai chegar lá. Bom, alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Eu gosto muito dessas ilustrações. Né? Essa primeira aqui mostra um sistema de pirâmide da Idade Média, né? Em que você tinha o senhor feudal, o clero, comia na mão do senhor feudal, mas já tinha uma certa influência e tal. E aí você tinha os nobres e os guerreiros, que estavam ligados ali ao senhor feudal, as famílias nobres e tal, que já geralmente configurava a parte de exército. Né? O exército era feito pelos nobres na Idade Média. Né? Os servos, quando compunham uma guerra, eles iam para dentro dos portões da cidade e os nobres lutavam, exceto se fosse uma guerra que exigia um excedente muito grande. E aí os servos deveriam ajudar no quórum, né, do exército. Os homens e as mulheres e as crianças ficavam trancados dentro do castelo do senhor feudal. Na verdade, do palácio, que é aquela coisa em volta do castelo. Os muros da cidade, podemos assim dizer. Né? Inclusive, a gente consegue ver isso também na Idade Média, né, em que a primeira cruzada é a chamada Cruzada dos Nobres. Só tem nobre na cruzada. Porque quem tinha, né, cavalo, escudo, espada, técnica de combate era nobre. E a terceira é a Cruzada dos Reis. Né? Então você tem um monte de rei membro da realeza, né? Ali nas cruzadas, né? Frederico Barba-Roxa, Ricardo Coração do Leão e Felipe o Belo. Tá, esquecendo o nome do rei francês. Então se estrutura dessa forma e aí por baixo você tem os servos. Que a galera vai trabalhar no campo, vai estar trabalhando no artesanato e tal. Então eles estariam mais abaixo e obviamente eles são a maioria. Aí aqui a gente tem uma pirâmide que mostra como funciona o capitalismo. Essa pirâmide, na verdade, ela tem uma crítica. Eu acho que ela foi uma charge feita na época das fábricas e tudo. Eu vou abrir ela maior aqui para ficar mais fácil pra gente. É aquela pirâmide lá. Então, como funciona o libertarismo? No topo você tem a riqueza produzida, que está na mão dessa primeira classe, que é a realeza, os nobres e políticos. Né? Então, o que está dizendo aqui? A pirâmide social governamental de qualquer época, de qualquer lugar, de qualquer regime. Né? Aqui é a explicação aqui Aí a primeira é, nós mandamos em vocês. Aqui é Inglaterra, tá? Eles estão falando que em qualquer lugar é tudo, mas essa especificamente é a Inglaterra.
nós mandamos em vocês. Aí tem o rei, o primeiro-ministro e um nobre, ou um banqueiro, né? Aí embaixo está, nós alienamos vocês. E aqui a gente tem um padre ortodoxo, um pastor protestante e um cardeal católico, né? Então nós alienamos vocês. Aí vai seguindo aqui a pirâmide, nós temos os soldados que falam, nós atiramos em vocês. Aí nós temos o nobre, nós comemos por vocês, aqui os burgueses, a classe social mais rica, né? E por fim os pobres, nós alimentamos todos vocês, né? Então estariam configurando ali este grupo, né? Que carrega o outro, certo? Então basicamente a estratificação social ela se estabelece dessa forma. Ah, professor, mas é injusto. O mundo não é justo, porque eu falei que era. E não tente achar que você vai construir um mundo justo. É a coisa mais jovem que você poderia fazer na sua vida. Tá? O mundo não pode ser mais justo, mais fraterno. Porque sempre vai haver um mal no mundo. Vocês vão estudar Santo Agostinho, vocês vão entender isso. Bom, e aí eu tinha falado de sociedade, você pode migrar. Às vezes você é pobre, mas você abriu uma fábrica e ficou rico, né? Mas existem sociedades que não tem como modificar. E um exemplo desse, que muitos sociólogos sempre vão considerar, é a sociedade de castas hindu. Né? E eu vou contar um pouco agora da história para vocês entenderem. Os hindus eles acreditam que quem criou tudo foi Brahma. Então, que é essa divindade aqui do meu lado. Eu já apresentei para vocês o Shiva, né? Falta o Vishnu. E esse aqui é o Brahma. O Brahma é esse homem de várias faces, porque Brahma vê tudo. Eu acho interessante a iconografia hindu, né? Porque ele sempre representa o poder dos deuses a partir do desenho deles. Né? Então, por exemplo, quando eles falam que o Brahma tem 5 faces, uma de cada lado, é porque ele tem a visão em 360. Né? Quer dizer que nada escapa ao Deus, ele é onisciente. E quando você dá vários braços para um Deus, é porque ele é onipotente, ele pode fazer tudo. Né? A iconografia um pouco diz isso, né? E ele é montado numa lótus, né? Para dizer como ele é puro e espiritual ao mesmo tempo, sábio. Né? Ele é velho para dizer que ele é antigo, ele é ancião, ele é sábio, né? Mas ele também é anterior, né? Ao contrário do Shiva e do Vishnu, que tem um aspecto jovial, que seriam posteriores, é a manifestação posterior, né? Criação, manutenção e destruição. Eu expliquei isso na aula passada, inclusive. E ali ele está segurando os Vedas. É interessante isso, a divindade tem os Vedas na sua frente. Se diz que Alá também tem o Corão na sua frente, né? E na Igreja Católica, se você fala que a palavra de Deus está sentada à sua direita, né? Que é o Filho, e aqui ele está lendo os Vedas na mão dele, né? Ele está com uma conta de oração rezando, né? Segurando uma flor e um candelabro ali de perfumes de orações. Então a sua realidade também espiritual, né? E aí acredita-se que Brahma ele criou o mundo, né? Ele é o Deus da criação e quando ele criou o mundo ele decidiu povoar este mundo. E o que ele fez? Da cabeça dele ele retirou, não é? O primeiro ser, né? E ali, desse primeiro ser, ele deu a autoridade de poder ler os Vedas e comandar ali o pensamento hindu, né? Então, da cabeça dele, ele concebeu o sacerdote, né? Que nós chamamos de Brahmane, ou Brahma ou Brahmane, né? Então, nós temos os Brahmanes. Os Brahmanes vieram da cabeça de Brahma, né? E esses que podem ler os Vedas, eles que são os intocáveis, eles devem ser sustentados, alimentados. Sempre que um Brahma passar na cidade, você deve receber ele em casa e dar tudo para ele, né? Alimentar, hospedagem, tratamento VIP, né? Dar um presente top para ele e tal, né? E pedir para que ele conceda boas graças a você. E ele geralmente agradece esse serviço e vai embora. Aí você fala, que coisa idiota, vocês não fazem isso com os padres de vocês não, né? Eu não fico vendo aí, vocês estão chamando para almoçar na casa de vocês, né? E aí dos braços dele, ele tirou o homem e a mulher para configurar os kshatriyas, que seriam os militares, né? E consequentemente aqueles que teriam poder político. Geralmente os reis não são brahmanes, são kshatriyas, né? Que são aqueles que vão governar militarmente, né? Das pernas dele, de uma perna direita e da perna esquerda, ele tirou o homem e a mulher e ele configurou os Vaisyas. Os Vaisyas são a classe dos comerciantes, dos camponeses, dos artesãos, né? Ou seja, aquelas pessoas mais simples, né, que vão trabalhar já com a vida mais comercial. Né? E dos pés dele ele tirou os sutras, que são os servos, aqueles que devem viver em servidão dos que estão acima. Né? E aí você teria ainda os párias, né? Que são aqueles que não são feitos do membro do corpo do Deus. Então eles são, a gente já deve ter ouvido, eu sou um pária. Né? Eles são marginalizados da sociedade, eles são colocados de fora da sociedade. Né? E aí dessa forma você ainda tem né, essa relação aqui. Os pares também podem se configurar naqueles que misturam raças. Por quê? A sociedade de castas hindu é uma sociedade fechada. Você não sobe.
A pirâmide é o bonequinho aqui, né? Tenta ver uma pirâmide aqui agora. A pirâmide é um bonequinho e você não sobe de um grau para o outro. E você só se relaciona dentro de um para o outro, dentro das sociedades estabelecidas, quando a gente está falando da questão do matrimônio, na aula passada, substituição, você não sobe. Você não se relaciona com outra pessoa. E se você tiver um filho de raças combinadas, ele vira um pária. E o pária, ele é marginal. O que é um marginal? Bom, tenta pensar aqui comigo a pirâmide, né, que a gente viu lá com os graus dela, e vire como se você estivesse vendo-a de cima. O que ela vai virar? Ela vai virar uma espécie de núcleo, né? O marginal é aquele que está na margem da sociedade, ou seja, ele está no extrato social, né? E quando você vira de cima, ele está quase de fora da sociedade, porque ele está no grau mais ínfimo da pirâmide ali. Então, o marginal, ele sempre vai estar fora da sociedade em vários aspectos, né? Tanto no sentido geográfico, a sociedade geralmente você tem o centro com os ricos e os bairros mais vão afastando e o povo vai ficando mais pobre, né? Como no sentido psicológico. Se você está andando, você vê pessoas, mas se você vê um mendigo, você faz que não vê, né? Então, os marginais, eles são considerados dessa forma. Então, tente pensar marginal não só como criminoso, tá? Marginal é qualquer pessoa que está à margem da sociedade, né? E daí que vem o nome, margem, né? Enfim, é isso. Bom, existe também, dentro dessa configuração, você pensar as classes sociais. As classes sociais nada mais dividir as pessoas em mais ricos e mais pobres, tá? A atual classificação já é em classe A, B, C, D e E, tá? Que a gente vê essa professora triste aí analisando, né? É a atual classificação que se faz. Entretanto, o Marx, porque o sistema dele é dual, né? Quando ele vai analisar, o que ele fala? Ele fala das sociedades ricas, das sociedades das camadas ricas, da camada pobre, e ele fala de camadas intermediárias. Ele não deixa bem claro o que ele nem desenvolve, mas nós que somos da filosofia sabemos que fazer isso era admitir que havia mais coisa além da tese da antítese, né? E ele não queria sair do esqueminha hegeliano e bipolar de luta de classes dele. Então o Marx ele meio que divide a pirâmide em duas, ele desconsidera um meio aqui, igual ele faz com a história, quando ele vai mostrar a evolução da história, ele fala, e tem as sociedades asiáticas que evoluíram de outro jeito. Ele desconsidera o Oriente para poder encaixar a teoria dele, né? Mas o Weber, inclusive, quebra as pernas do Karl Marx quando ele vem considerar a classe média, né? E aí nós temos aí diferentes formas de analisar a classe social, né? Mas o fato é esse, aqueles que ganham mais, ganham menos. Você pode alterar as definições aqui de como estabelecer isso, mas não foge muito. Vamos ver como é que está a pobreza no Brasil para ficar mais fácil isso aqui no nosso caso, né? Bom, a constatação que a gente tem é que o Brasil é pobre, nós vamos ver isso aqui agora, tá? 1% da população brasileira, 1% da população brasileira tem uma renda mensal familiar entre 13.560 e 33.900. É 1% do Brasil. Ou seja, e quem ganha mais do que 33.900? Eles são menos que 1%, então nem aparecem na conta, tá? 4% da população brasileira tira entre 6.780 e 13.560. Se quiser fazer as contas aí, para vocês verem quanto é 4% da população brasileira, né? É de 2013 essa escala aqui, mas ela foi posta em 2015, mas eu acho que já está desatualizada. 9% da população brasileira tira entre 3.390 e 6.780. 16% da população brasileira tira entre 2.034 e 3.390. 20% da população brasileira tira entre 1.356 e 2.034. Né? E 46% da população brasileira tem uma renda familiar de até 1.356. Não passa disso. Né? E é interessante que esses dois substratos aqui, esses mais pobres, configuram 66% da população brasileira. Né? Então, sim, uma grande maioria do Brasil é pobre. O país é pobre. Essa é uma forma de analisar, ok? Na próxima aula nós vamos ver os dois capítulos seguintes, mobilidade social e mudança social. Leiam, estudem e até mais.